Bom dia, a paz do Senhor para todos. Que vocês tenham um dia abençoado, em nome de Jesus, tá? Que vocês tenham também uma família abençoada, uma semana abençoada para todos, tá? Que o Senhor Jesus possa estar na casa de vocês. Espero também poder ajudar a cada um através da palavra de Deus, que a gente possa estar edificando o nome do Senhor, tá? Hoje nós vamos fazer a continuação da leitura do livro de Gênesis, no capítulo 30 e o capítulo 31, tá? Aquele que tiver dificuldade na leitura, eu vou estar lendo o livro, tá? Vou estar lendo o 30 e o 31. É, peço também a ajuda de vocês, que vocês me entendam, porque a gente aprende a cada dia, tá bom? Também não sei, estou aprendendo com todo mundo e principalmente aprendendo com o Senhor, que é o nosso professor, né? É, e que eu possa estar ajudando a cada um de uma maneira, como é que eu posso dizer? De uma ajuda espiritual, é, através da palavra do Senhor, tá bom? Que vocês possam estar se alimentando com a palavra de Deus. Abram a Bíblia de vocês, tenham esse amor, ora, nunca deixe de orar, nem que seja para agradecer o Senhor, nunca deixe de orar a Deus, tá bom? Orem também antes de ler a Bíblia, para Deus dar entendimento, para Deus dar sabedoria, para que vocês possam guardar a palavra do Senhor dentro de vocês, tá? Espero em Deus que seja o alimento diário de vocês através da palavra de Deus. Amém? Então vamos à leitura. Então vamos ao 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dai-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê a luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. E concedeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou o nome de Dan. E Bila, serva de Raquel, concedeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã. Também venci e chamou o seu nome de Naphtali. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher.
E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia, afortunada, e chamou o seu nome de Gade. Depois de Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então a Zilpa também deu outro filho a Jacó. Então disse Lia, para a minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome de Aser. E foi Ruben nos dias da ceifa de trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, ora, dai-me das mandrágoras de teu filho. E ela disse-lhe, é já pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse, então disse Raquel, por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse, a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia e concedeu e deu à luz um quinto filho a Jacó. Então disse Lia, Deus me tem dado meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome de Isacar. Lia concedeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Lia, Deus me deu uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o nome dele de Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou o seu nome de Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua madre. E ela concedeu e deu à luz a um filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome de José, dizendo, Senhor, me acrescente outro filho. Então vamos lá. A Raquel pediu a Jacó, né? Dai-me filhos, senão eu morro. Esta expressão mostra o desespero e a aflição de Raquel por não poder engravidar, diferentemente da Lia. No Antigo Oriente, uma mulher que não tinha filhos era tratada com desprezo. No 30, lá no. Ele se refere aos filhos de Jacó, né? Jacó teve 12 filhos, né? Que são os 12 filhos da tribo de Israel. São os 12 da tribo de Israel, né? E a Líade, primeiramente, teve 4 filhos com ele. Mesmo assim, ele continuou amando a Raquel e continuou desprezando Lia. A Lia que era enviada por Deus para ele. Mas Jacó, como já havia errado perante o Senhor, porque ele enganou o pai, ele enganou seu pai, ele enganou a Deus, né? Primeiramente ele enganou a Deus. Ele enganou seu pai e o tio também enganou a ele, porque deu a filha mais velha, ele amava a mais nova. Também estava sendo enganado também por ela, porque ela não tinha amor por ele. Quem tinha amor por ele era a Lia. E o engano continuou, né? E com isso, Deus não concedeu ela filhos por aquele tempo todo, teve bastante anos. E a Lia não, a Lia teve 4 filhos com ele de início. Então ela pegou sua serva e deu pro marido, que era pro marido, para
para essa serva dela ter filhos com o marido, mas para esses filhos ser dela. Então a Bila teve o primeiro filho e teve o segundo filho com Jacó, a concubina, né? Teve 2 filhos com ele. A Lia, por ciúme do marido estar sempre com a irmã e por ela ter dado a serva e Jacó ter aceitado e teve 2 filhos com essa concubina, a Lia também deu a serva dela, que por sinal é irmã da Bila, a irmã mais velha da Bila. E deu a Zilpa como concubina para ele também. E Zilpa também teve 2 filhos com ele. Só que Deus está sempre vendo o sofrimento da Lia, o desprezo que a Lia tinha do marido. E Deus concedeu filhos a ela novamente. Ela teve mais 2 filhos homem, né? E teve uma filha mulher. A Bíblia diz que a Lia deu 6 filhos a ele. Só que ela não deu 6 filhos a ele. Ela deu 7 filhos, na verdade, porque uma foi menina. Não é isso? Ou eu estou enganada? Deixa eu voltar aqui. Mas eu acredito que seja isso sim. E ouviu Deus a Lia e concedeu e deu à luz ao 5º filho, a Jacó. Então a Lia teve o 5º filho, que se chamava, deixa eu ver aqui, Isacar. Depois a Lia teve o 6º filho, que se chamou Zebulon, e teve a Diná. Então a Lia não teve 6 filhos, a Lia teve 7 filhos, 6 homens e uma menina. Então a Lia deu 7 filhos a Jacó, com 2 de Bila, 9, com 2 de Zilpa, 11, e mais os 2 que a Raquel teve, 13 filhos. Então são 12 homens e uma menina. A Bíblia só conta os 12 homens, tá? Mas ela teve uma menina. Então esse trecho, a formação da família de Jacó, cujos filhos constituíram as 12 tribos de Israel, apesar das fraquezas humanas, como as observadas nas atitudes de Jacó, Deus permanece fiel aos seus propósitos e não deixa de cumprir o que prometeu. Então, tudo que ele prometeu a Jacó, ele estava cumprindo. Deus estava cumprindo com as promessas dele na vida de Jacó. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a madre de Raquel, né? E ela concebeu e deu à luz um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o nome de José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Então quer dizer, ela pediu outro filho. Labão faz um novo acordo com Jacó. Labão, seu tio, pai de Raquel e o pai de Lia. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dai-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido. Ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então disse-lhe
Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e os salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Naquela época, os gados que nasciam de duas cores, malhado, salpicado, né, com os pintinhas, ou os marrons, é, não eram bem vistos pelos olhos deles, né? Porque para eles o rebanho tinha que ser branquinho, clarinho, bonitinho. Mas só que como Jacó era abençoado em tudo que ele colocava a mão, ele foi abençoado também com os salpicados, com os malhados, com os marronzinhos. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face, tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por fruto. Então, todos que nascessem malhados, com pitinhas ou marrons, seriam o fruto de Jacó. E como Deus é maravilhoso, todos que nasciam como? Com pintinhas, malhadinhos, marronzinhos, porque era para ser de Jacó. Então disse Labão: quem dera, seja conforme a tua quem dera, seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura e todos os morenos entre os cordeiros, e deu-os na mão dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então vamos lá. A maneira como Jacó enganou a Labão. Lá vem outro engano aí. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou naquelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. Então ele separou os dele. Separou os dele dos rebanhos do tio. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebesse diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e camelos e jumentos. Então Deus prosperou Jacó. Vamos agora ao 31. Deus manda Jacó tornar à terra de seus pais.
Então ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente, quer dizer, o jeito, a forma de agir com Jacó já não era mais a mesma coisa, porque ele trabalhava de graça, né? E agora já não era mais, então ele estava se sentindo roubado, digamos assim. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Deus falou com Jacó, mandando Jacó voltar para casa, que ele seria com ele. Então mandou Jacó chamar a Raquel e ali ia ao campo para junto do seu rebanho e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário de 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizeste mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário. Não, peraí, vamos lá. Quando ele dizia assim, quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os mesmos olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia, disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faz tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padarã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então, a Lia era a prometida do Senhor para Jacó. A Raquel, não. A Lia era temente a Deus. Raquel, não. A Raquel pegou os ídolos, imagens que o pai dela tinha. E Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. Não sei o que quer dizer arameu não, mas eu vou pesquisar. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. Então, Deus falou para ele que ele era o Deus de Betel, porque foi ali onde Jacó colocou a pedra como travesseiro, derramou o azeite, né? Que aquilo ali foi
o dízimo dele, a oferta dele para o Senhor. Ele derramou aquele azeite sobre a pedra e edificou um altar ali para o Senhor. E fez um voto com ele. Muitos anos haviam se passado desde aquele dia do voto em Betel. Àquela altura, Jacó não possuía nada. Além disso, corria risco de morte. Mas agora tudo estava diferente, pois o Todo-Poderoso o havia abençoado de forma grandiosa. Além de família e servos, Jacó tinha riquezas, como ouro, prata e grande rebanho. Quando há fé e sinceridade no voto, Deus aceita e dele não se esquece. Essa é a grande verdade. Deus nos abençoa em tudo. Vamos continuar aqui. Labão persegue a Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. Porém Deus a Labão, o arameu, em seus sonhos. Ah, tá. Então agora já sei o que é arameu. Em seus sonhos de noite e disse-lhe: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e lograste-me e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, e com tamborim e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e minhas filhas. Loucamente agiste, agora fazendo assim. Poder havia em minhas mãos para vós fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales com Jacó, nem bem nem mal. E agora, se querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: por que temia? Por que dizia comigo, se porventura não me arrebatarias as tuas filhas? Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Jacó não sabia que Raquel tinha pego aquelas imagens. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis que achaste de todos os móveis de tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos.
Estes 20 anos eu tive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu pagava o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão os requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por cento por certo, me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. A aliança entre Labão e Jacó em Gileade. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos, que deram à luz? Agora, pois, vem e façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um monte e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão, porém Jacó chamou o Galiete. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Gileade. E Mispa, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis que estes mesmos montões, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei então o montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim para o mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julga entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada e beijou seus filhos e suas filhas e abençoou-os e partiu e voltou Labão ao seu lugar. É a providência de Deus, né? A promessa de Deus na vida de Jacó se cumprindo. O tio dele foi atrás dele com os filhos, né? Foi atrás de Jacó para envergonhar Jacó, para acusar Jacó de roubo, que Jacó tinha roubado as filhas, que Jacó tinha roubado tudo que ele tinha, rebanho, tudo. E na verdade Jacó trabalhou 20 anos de graça para ele, sem receber nada em troca. Então, nada mais do que justo tudo aquilo que Deus deu a ele pelo trabalho das mãos dele, que eram abençoados por Deus. Então, a Raquel engravidou pela segunda vez, né? A Raquel teve o segundo filho. E Raquel morre. Raquel morre no parto do segundo filho. Por quê? Tudo por causa daquelas imagens. Tudo por causa da desobediência a Deus, porque ela não teve temor a Deus.
ela roubou aquelas imagens e foi punida por aquelas imagens. Então, essa foi a leitura de hoje do livro de Gênesis, né? Capítulo 30 e 31. E amanhã a gente continua. A gente vai fazer o 32 e o 33, né? A visão de Jacó e Manaim. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos com Deus. Amém.